Nesta aula vamos falar da caneta de polaridade e a sua função é identificar se um circuito é positivo ou negativo. As duas canetas mais utilizadas hoje no mercado são a analógica e a digital. Qual é a diferença da analógica para a digital? Essa daqui é uma caneta digital. A diferença é que ela tem um display que mostra para nós a tensão, a voltagem que tem em um circuito. Já a caneta analógica, ela não tem esse display e nos mostra só a polaridade do circuito, se é positivo ou negativo através de um LED. E também tem uma certa diferença de utilizar essa daqui para analógica. Essa daqui é bem melhor e eu vou explicar para vocês durante essa aula. A caneta de polaridade ela pode ser utilizada tanto para testar tensões elétricas e fusíveis, como também ela serve para identificar pulsos em alguns componentes, como por exemplo em sensores Hall, que é sensor de rotação e sensor de fase. Quando tiver na aula de sensores, você vai entender melhor do que é que eu estou falando. E também identificar pulsos nos bicos injetores e na bobina. E eu vou mostrar para vocês como é ela identificando esses pulsos. A instalação dela é bastante simples no carro. Na própria caneta nós temos dois fios, um de cor vermelha e o outro de cor preta. O de cor vermelha você vai colocar no borne positivo da bateria. Lá na bateria tem um sinalzinho de mais. E o de cor preta você vai colocar no borne negativo da bateria. O LEDzinho vai acender, indicando que ela está funcionando. E para você ter certeza de que ela realmente está funcionando, você coloca ela de um lado aqui da bateria e depois coloca ela do outro lado. Eu vou aproximar a câmera agora para mostrar para vocês a utilização dela. Muito importante, quando for utilizar a caneta de polaridade, testar por trás do conector. Você vem por trás do conector, espeta, luzinha acendeu, a luzinha verde, indicando que o componente ele está aterrado. Acendeu novamente. Agora eu vou funcionar o carro e eu vou mostrar para vocês a alimentação positiva e o pulso que tem aqui no bico injetor. O carro está funcionando agora, eu vou mostrar para vocês como a utilização dela. Nesse lado de cá eu tenho um pulso negativo, como vocês podem ver. Isso daqui significa que o bico está funcionando. Vou desligar. Ficou melhor de enxergar o pulso. E no outro lado do bico eu tenho uma alimentação positiva. Isso daqui é só para mostrar a utilização da caneta. Outro lugar que a gente pode identificar pulso é na bobina. Vamos lá testar a bobina de ignição, mostrar como é que funciona o pulso. Alimentação positiva. E aqui eu tenho o pulso da bobina. Como a caneta de polaridade é ligada diretamente na bateria, a ponta dela acaba conduzindo energia, acaba conduzindo tensão. Na caneta digital, a tensão é um pouco baixa, só que na caneta analógica, ela conduz bem mais do que a caneta digital. E daqui a pouco eu vou te mostrar qual é a tensão, qual é a voltagem que essa caneta aqui digital ela transmite na ponta dela. Você tem que ter muito cuidado onde você vai colocar a caneta de polaridade, porque ela é bastante simples de utilizar. Mas se você utilizar no lugar errado, você pode ter um prejuízo. Como por exemplo, se você utilizar ela para testar sistema Iberg, você pode disparar o Iberg. Agora vamos ver quanto que tem de tensão na ponta da caneta de polaridade. Eu estou aqui com o multímetro, eu vou fazer esse teste com o multímetro, eu vou ter uma aula sobre multímetro. Tá? E eu vou explicar essas escalas aqui para vocês e como que a gente vai utilizar também. Aqui, uma ponta do multímetro está ligado no negativo da bateria e a outra ponta, que é a positivo, está ligado na ponta da caneta de polaridade. Olha só o tanto de tensão que tem na caneta de polaridade. Eu tenho aproximadamente 1,3 volts, quase 1,5 volt aqui na ponta. Se você tem aí na sua oficina a caneta de polaridade sem ser a digital, faça esse teste. Faça esse teste que você vai saber quanto que ela transmite na ponta. Porque geralmente a caneta de polaridade analógica ela transmite mais tensão do que a caneta digital. Essa é a aula de caneta de polaridade. Eu espero que tenha ficado claro o conteúdo e volto a repetir. Se ficou alguma dúvida, volta do início do vídeo, faz a anotação, as anotações que você pode utilizar dentro da oficina no dia a dia, na hora que estiver testando o carro. Então, te vejo na próxima aula.